paz do Senhor, queridos e queridas. A paz do Senhor, marido, filhos, filhas, netos e irmãos em Cristo. Hoje eu quero trazer uma palavra para nossa reflexão, que está em 2 Crônicas 15, que diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foram achados por ele. Foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque então nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora da terra de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que está diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilos e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda parte. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, porque não há Deus semelhante ao nosso Deus, nos céus e na terra. Não há Deus semelhante ao nosso Deus. O povo de Israel estava longe do Senhor, estavam buscando outros deuses, e isso não agradava a Deus, porque quando alguém deixa de buscar a Deus, ele começa a fazer tudo segundo a sua própria vontade, segundo os seus desígnios e segundo desígnios malignos. Eles se voltaram para outros deuses. E a palavra diz que por muito tempo eles não tinham o verdadeiro Deus, eles não invocavam a Deus, eles não tinham sacerdote que o ensinasse e eles não tinham lei para seguir. Eu sempre digo que multidão é como um gado que não tem
ali aquele o seu condutor. Porque a multidão não tem cabeça. Eu sempre digo que a multidão, ela não tem cabeça, porque ela não tem alguém um líder que o dirija. E a multidão segue o seu próprio rumo sem direção. E assim estava o povo de Israel sem direção. A multidão não tem cabeça. Se alguém chegar e gritar fogo, todos saem correndo, derrubando, matando uns aos outros. E assim estava o povo de Israel. Asa era o rei naquela época, o rei. E o Senhor então levantou um profeta que disse a Asa: ouvi-me, ó Asa, o Senhor está convosco. Se vocês o buscarem e de todo o coração, ele vai se deixar achar. Então havia angústia sobre a terra, havia dor sobre a terra, havia guerra sobre a terra. E eles não tinham direção, porque o que pode fazer um Deus feito pelas mãos de um homem? A Bíblia diz que eles têm olhos e não podem ver. Os olhos não funcionam, as mãos não funcionam, os pés não andam, a cabeça, não, ele não tem cérebro, não funciona, não tem espírito. E eles deixaram de seguir aquele que vive, o Deus soberano, que tem um espírito que fala ao coração do homem, que traz as verdades para o homem, que traz alegria ao coração do homem, que traz conforto, que traz direção, que dá forma ao homem. E eles deixaram o Senhor, por muito tempo eles deixaram o Senhor. E a palavra diz: mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado um Deus que se deixa achar. Servimos a um Deus que se deixa achar, um Deus que quer ser encontrado por mim e por você, um Deus que nos fez para adorá-lo, para amá-lo, para ser amado por Ele. Quando nós buscamos ao Senhor, nós o encontramos e Ele está na dispensação do seu amor. Ele nos amou primeiro. E não estamos vivendo dias diferentes daqueles dias em que Asa viveu. O Senhor está com as mãos estendidas. O Senhor quer se deixar achar, quer ser achado por mim e por você. Mas nós precisamos buscar ao Senhor. Precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos encontrar. Porque na nossa angústia, o Senhor, Ele vem. Ele diz aqui em 2 Crônica 15, 7, mas sedes fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Hoje Deus tem uma obra para mim e para você. E você pode se perguntar que obra seria essa? A convocação que Jesus fez em Marcos e de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você, meu irmão e minha irmã, que já teve uma experiência com Deus e que está sempre buscando ao Senhor, eu creio que você já tem encontrado o Senhor e que todos os dias o Senhor tem falado com você
essa palavra. Jesus disse: quem é minha mãe e quem é meu pai? E ele mesmo responde: meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. E o Senhor quer que você e eu façamos a vontade de Deus. Precisamos pregar a palavra de Deus e precisamos pregar a toda criatura. Jesus diz que é para levar o evangelho a toda criatura, batizando, e aquele que crê será salvo. E você então livrou, foi perdoado, e com a palavra que você entregou às pessoas e elas encontraram ao Senhor, multidões de pecados foram perdoados. Deus hoje tem uma convocação santa para mim e para você, pregar a palavra. E no meu coração, queridos irmãos, há alguns meses tem vindo algo muito forte, pregar o evangelho para 5.000 crianças. E eu tenho muitas vezes dito ao Senhor, dito que isso é coisa da minha cabeça, que isso é loucura, como faríamos isso? Pregar a 5.000 crianças, 5.000 crianças estão se perdendo? Não, muito mais. Mas está ao nosso alcance, porque quando Deus fala, Ele faz, e Ele quer usar a sua vida. Venha comigo nesse tempo, nessa jornada. Em nome de Jesus, aceita esse desafio de levar a mensagem do Evangelho a 5.000 crianças. E o Senhor já tem me dado a estratégia, você e eu, levando a outras pessoas esse desafio com as estratégias que o Senhor está dando para que possamos alcançar essas crianças para o Senhor. Na China, as crianças, elas são doutrinadas a entregar aos pais, porque é um país comunista e muitos são mortos, e nós ainda temos essa liberdade. Em nome de Jesus, vamos fazer isso. Vamos levar a mensagem do Evangelho às crianças, com o que o Senhor já tem nos dado. Aqui, os que irão me ouvir, já são professores de crianças, já aprenderam as 5 estratégias de evangelismo para as crianças com as cores. A cor amarela, e que representa o sol, a cor escura. Isso não, você não deve colocar preto, mas você pode colocar um cinza e fazer um livrinho com essas cores. E essa cor cinza significa o pecado. O homem não pode ir a Deus, não pode estar perto de Deus, porque o pecado separa o homem, separa a criança de Deus. Mas depois você tem a esperança do sangue de Cristo e você vai mostrar à criança a cor vermelha, através de um livrinho, através de uma pulseira. Eu quero estar enviando um vídeo com a pulseira que para você fazer e entregar para as crianças. Se você evangelizar 10 crianças e levar 10 pessoas a esse compromisso, meu irmão, essa convocação santa, vamos nos empenhar em nome de Jesus, essa convocação santa. Por muitos dias e meses eu me esquivei de fazer isso, mas hoje eu venho aqui nesse grupo de intercessão para que vocês comecem a orar por isso e para que vocês se empenhem em nome de Jesus. Nós não podemos descansar, não é a nossa hora de descanso. O Senhor está convocando, em nome de Jesus, o sangue de Cristo que purificou o meu pecado e purifica o seu pecado, está te chamando para essa convocação, porque as crianças estão sendo já doutrinadas há muitos anos nas escolas. E eu vou mandar um vídeo, assista o vídeo
do Solano Portela, o educador cristão, o que estão fazendo as nossas crianças. Lá no grupo de ensino, eu já coloquei, já pedi às irmãs, elas colocaram ali o vídeo do Solano Portela, o que estão ensinando as nossas crianças. E nós temos visto a corrupção, para onde está caminhando as nossas crianças, para onde está caminhando a nossa nação, irmão. É tempo de você se levantar em nome de Jesus, em oração e jejum. Vamos abraçar essa causa, é algo que o Senhor está falando. 5.000 crianças, irmãos, vamos alcançar para Cristo. O sangue de Jesus purifica o pecado, a cor branca representa o sangue de Jesus, representa o coração purificado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E vamos, Senhor, pedir ao Senhor o crescimento. A cor verde representa o crescimento. Spurgeon usou, Charles Spurgeon usou em 1829, já usou as primeiras 3 cores para evangelizar as crianças. E há alguns anos atrás eu achava que isso era algo da APEC, mas não foi uma construção da APEC. O Spurgeon, a M. Carmichael já usou, muitos homens de Deus já usaram estas coisas para alcançar as crianças, e nós temos várias maneiras de fazer isso. Um livrinho sem palavras, um livrinho pequeno com as cores do livro, com as cores que representam esse evangelismo. É um tipo de evangelismo muito fácil para você fazer. Você vai buscar na palavra de Deus e vamos estar falando mais vezes sobre isso, em nome de Jesus. Quando na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e buscaram, foi achados por eles. Nós estamos vivendo tempos semelhantes, tempos de angústia, tempos em que não podemos abraçar os nossos filhos, nossos netos, tempos que não podemos ir à igreja, que não podemos congregar, mas hoje nós temos uma grande chave, irmãos, na nossa mão, que é a tecnologia. Você pode evangelizar através do seu WhatsApp. Quantas crianças tem na casa do seu vizinho, do seu amigo? Vamos, irmãos, em nome de Jesus, fazer as pulseirinhas. Vamos fazer os livrinhos sem palavras. Vamos evangelizar as crianças, porque Jesus está voltando e você faz parte do chamado do Senhor. Você não precisa mais esperar pelo seu pastor para levar a mensagem às crianças, às pessoas, aos idosos. A palavra, um dia o Senhor me deu uma revelação e eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que os idosos perderam o seu espaço em suas casas? E o Senhor falou, porque eles deixaram de pregar a palavra, eles deixaram de proclamar a palavra e eles começaram a falar somente as histórias, Branca de Neve, Rapunzel, e eu participei desse grupo, irmãos, e eu me arrependi profundamente, mas você tem na sua mão a palavra de Deus, que você pode levar às crianças, que você pode levar aos perdidos. Vamos levar a mensagem do Evangelho. É o nosso tempo agora, queridos irmãos. É o tempo, é o seu tempo, é o meu tempo agora. Não vamos desperdiçar, vamos acordar, é tempo de acordar. Vamos levar essa mensagem do Evangelho àqueles que estão perdidos. Irmãos, ainda há esperança, e todo que crê será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Em nome de Jesus, eu estou contando com você. Vamos levar as boas novas do Evangelho. Não é tempo de você ficar ali falando de igreja A, de igreja B. Não é tempo de você e eu ficarmos falando de irmãos. É tempo de levarmos a mensagem do Evangelho a todo que crê. E todo que crê, você vai ter a participação, irmão.
no reino. A palavra de Deus diz que você vai receber uma pedrinha branca lá no céu. E o Senhor me aguarda e aguarda você lá no céu. E vamos levar multidões conosco. Não vamos nos conformar com esse mundo, não vamos nos conformar com esse século, mas vamos levar a mensagem do Senhor aos perdidos. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos nos humilhar na presença do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Temos, Senhor, sido, Senhor amado, nécios. Não temos, Senhor, feito a tua vontade. Não temos levado a mensagem do Evangelho. Mas tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos instrui, Senhor. Nos capacita, Senhor. E não nos deixe sozinho. Mas que, em nome de Jesus, multidões abrace, Senhor, esse propósito, esse grande desafio de levar a mensagem do Evangelho às crianças, em nome de Jesus, e a todo que queira o Evangelho. Amém. Glória a Deus, muito obrigada, irmãos. Muito obrigada por me ouvir. Espalhe essa mensagem para outros irmãos, Senhor, para que eles possam ser convocados e que o Senhor toque os nossos corações mais e mais forte, em nome de Jesus. Amém?